Meu irmão Roberto veio me visitar de Porto Alegre e encontrou minha casa vazia. Completamente vazia. Sem móveis, sem comida na despensa, sem nada. Ele me olhou com os olhos marejados e perguntou: Vera, por que você está passando fome se tem uma aposentadoria de R$ 9.000 por mês? Antes que eu pudesse responder, Francisco saiu do quarto dele, cruzou os braços e declarou com um sorriso orgulhoso: Eu dou todo o dinheiro dela para minha esposa. Ela administra melhor que a mamãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou imóvel, olhando para meu filho como se ele fosse um estranho. Então, bem devagar, tirou o casaco, dobrou-o calmamente, e o que ele fez em seguida deixou Francisco completamente paralisado. Mas para entender como chegamos a esse momento, preciso contar minha história desde o começo. Meu nome é Vera Lúcia e tenho 69 anos. Toda a minha vida trabalhei como enfermeira no Hospital Geral de Belo Horizonte. Foram 42 anos de plantões noturnos, de emergências que me mantinham acordada, de pacientes que choravam em meus braços, 42 anos dedicando minha vida para salvar outras vidas. Meu marido, Ricardo, faleceu há 11 anos de um ataque cardíaco fulminante. Foi tão repentino que não houve tempo para despedidas. Naquela manhã, antes de sair para o trabalho, ele me deu um beijo na testa e disse: Eu te amo, Vero. Nunca imaginei que seriam suas últimas palavras. A dor de perdê-lo foi tão profunda que pensei que não sobreviveria. Mas eu tinha um motivo para continuar. Francisco, nosso único filho, ele se tornou o centro do meu universo. Tudo o que eu fazia, cada hora extra que eu trabalhava, cada sacrifício que eu fazia era por ele. Para que ele pudesse ter uma boa educação, para que não lhe faltasse nada, para que ele pudesse realizar seus sonhos. Francisco cresceu e se tornou um menino feliz e carinhoso. Lembro quando ele tinha 8 anos. Ele me esperava acordado depois dos meus plantões noturnos para me dar um abraço. Mamãe, você é a melhor enfermeira do mundo, ele me dizia com aquela voz doce que derretia meu coração. Ele se formou na faculdade com honras. Estudou administração de empresas e eu sentia tanto orgulho dele. Fui à cerimônia de formatura com meu uniforme de hospital porque vim direto de um plantão de 18 horas. Mas não me importei. Ver meu filho receber aquele diploma foi minha maior recompensa. Depois ele conseguiu um bom emprego em uma empresa de logística. Tudo parecia perfeito. Meu filho era um homem bem-sucedido, responsável, com um futuro, ou pelo menos era o que eu pensava. Há 3 anos, Francisco conheceu Diana em uma conferência de negócios. Ela trabalhava no departamento de marketing de uma empresa concorrente. Era uma mulher elegante, sempre impecavelmente vestida, com aquele tipo de confiança que impõe respeito. Quando Francisco a apresentou a mim, notei algo em seus olhos que não consegui decifrar na época. Uma frieza calculista por trás de seu sorriso perfeito. Muito prazer, dona Vera Lúcia. Ela disse com uma voz suave, estendendo a mão. Francisco me falou muito sobre a senhora. Ela usava um vestido cor marfim, que provavelmente custava mais do que meu salário mensal de enfermeira. Tentei ser gentil para dar a ela o benefício da dúvida. Afinal, era a mulher que havia conquistado o coração do meu filho. Eles se casaram 6 meses depois em uma cerimônia pequena, mas elegante. Paguei metade do casamento com minhas economias porque queria que Francisco tivesse o dia especial que ele merecia. Diana não tinha família próxima. Ela disse que seus pais haviam falecido e que era filha única. Senti pena dela. Pensei que talvez sua frieza fosse apenas um escudo para se proteger da solidão. Tentei me aproximar para ser a mãe que ela nunca teve. Nos primeiros meses eles pareciam felizes. Francisco vinha me visitar toda semana. Às vezes trazia Diana. Compartilhávamos o almoço de domingo e ele me contava sobre seu trabalho, seus planos, seus sonhos. Mamãe, vou te dar netos logo. Ele me prometeu uma tarde enquanto me ajudava a lavar a louça. E a senhora será a avó mais coruja do mundo. Meu coração se encheu de esperança. A vida estava seguindo em frente, e eu tinha muito pelo que viver. Mas então, há 14 meses, tudo mudou. Francisco perdeu o emprego. A empresa onde ele trabalhava encerrou as operações em nossa cidade e transferiu tudo para outra região. Ele veio à minha casa naquela tarde com um olhar devastado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mamãe, fui demitido, ele me disse com a voz embargada. Não sei o que vou fazer. Tenho dívidas, o aluguel do apartamento, as despesas da Diana. Eu o abracei como quando ele era criança e disse:
Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui, vamos superar isso juntos. E foi assim que minha aprovação começou. Embora na época eu a chamasse de amor de mãe. Francisco e Diana se mudaram para minha casa 2 semanas depois que ele perdeu o emprego. Será apenas temporário, mamãe. Francisco me garantiu enquanto eles traziam suas malas. Até eu encontrar outro emprego e podermos nos reerguer. Fiquei feliz em ajudá-los, afinal. Para que servia minha aposentadoria de R$ 9.000 por mês, se não para apoiar meu filho em tempos difíceis? Minha casa tinha 3 quartos, então havia espaço suficiente. Dei a eles o quarto de casal, aquele que tinha sido meu e do Ricardo. Mudei-me para o menor. Vocês são jovens e precisam de espaço, disse a eles com um sorriso. Diana me agradeceu com um beijo na bochecha, mas havia algo naquele gesto que parecia vazio, mecânico, como se ela estivesse atuando para uma plateia invisível. Os primeiros dias foram agradáveis. Cozinhávamos juntos. Ensinei a Diana algumas receitas tradicionais que Francisco amava desde criança. Ela parecia interessada, fazia anotações, me fazia perguntas. Dona Vera Lúcia, a senhora é tão generosa, ela dizia enquanto mexia a panela. Nem toda mãe faria o que a senhora faz pelo filho dela. Aquelas palavras me enchiam de orgulho. Pensei que finalmente estávamos construindo um relacionamento de mãe e filha. Mas havia pequenos detalhes que começaram a me incomodar. Diana verificava os armários da cozinha e fazia comentários sobre o que faltava. Deveríamos comprar pratos novos. Esses são muito velhos, ela dizia, apontando para os pratos que Ricardo havia me dado no nosso 10º aniversário. Ou ela entrava no meu quarto sem bater, dizendo que precisava de algo do armário que eles haviam deixado lá por engano. Francisco passava os dias enviando currículos e indo a entrevistas. Eu lhe dava dinheiro para gasolina, para ele se vestir bem, para ele poder comprar um café enquanto esperava. Obrigado, mamãe, ele dizia, pegando as notas. Prometo que vou te pagar tudo de volta quando conseguir um emprego. Semanas se passaram e as entrevistas não deram certo. A frustração de Francisco era evidente. Ele chegava em casa mais calado a cada dia, mais distante. Diana se tornou quem falava por ambos. Dona Vera Lúcia, Francisco está muito estressado. Ela me explicou com uma voz suave. A rejeição constante está afetando-o emocionalmente. Ele precisa sentir que ainda pode prover para a família dele. Então ela sugeriu algo que me pareceu razoável na época. Por que a senhora não dá o seu cartão de débito para o Francisco? Assim ele pode administrar as despesas da casa e se sentir útil enquanto procura um emprego. Hesitei por um momento. Era meu dinheiro, minha aposentadoria conquistada com 42 anos de trabalho. Mas olhei para meu filho sentado no sofá com um olhar perdido e meu coração se partiu. Eu queria ajudá-lo a recuperar sua dignidade. Tudo bem, eu finalmente disse. Francisco pode administrar o dinheiro enquanto estiver aqui. Entreguei-lhe meu cartão e expliquei minha senha. Use o que precisar, meu filho, para a comida, para suas despesas, para o que for. Francisco me abraçou apertado e pela primeira vez em semanas vi um sorriso em seu rosto. Obrigado, mamãe. A senhora não sabe o que isso significa para mim. Diana sorriu também, mas seu sorriso era diferente. Havia um brilho em seus olhos que eu não conseguia interpretar. Agora sei que era o brilho da vitória. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal. Francisco ia ao supermercado e trazia as compras. Ele pagava as contas da casa em dia. Ele até me deu R$ 150 para minhas despesas pessoais. Aqui, mamãe, para a senhora comprar algo legal para si, ele disse com carinho. Senti-me aliviada. Meu filho era responsável. Estava administrando bem o dinheiro. Mas então as mudanças sutis começaram. As compras de supermercado começaram a diminuir. Está tudo muito caro, mamãe, Francisco explicou. Temos que economizar até eu conseguir um emprego. Isso fazia sentido, então não questionei. Paramos de comprar carne e peixe frescos. As frutas desapareceram da despensa. Vegetais enlatados são mais baratos e duram mais, Diana dizia enquanto preparava o jantar. Eu assentia, tentando ser compreensiva com a situação. Mas algo estranho estava acontecendo. Enquanto comíamos feijão e arroz, Diana sempre tinha sacolas de lojas caras em seu quarto. Um dia, a vi experimentando um vestido cor esmeralda que certamente custava vários R$ 500. Uma amiga me deu. Ela disse rapidamente quando percebeu que eu estava olhando. Não servia mais nela e ela sabia que era do meu tamanho.
Francisco também começou a usar roupas novas, sapatos que brilhavam, camisas de marca, um relógio que eu não lembrava de ter visto nele antes. Um amigo me emprestou para as entrevistas. Ele explicou quando perguntei. É preciso ter uma boa aparência para conseguir um emprego. Suas explicações sempre soavam lógicas, razoáveis. Eu queria acreditar nele. Eu precisava acreditar nele. 3 meses se passaram e Francisco ainda não havia encontrado um emprego. Um dia tentei verificar minha conta bancária online para ver quanto dinheiro restava, mas a senha havia sido alterada. Francisco! Chamei. Ele veio para a sala com uma expressão calma. Ah, sim, mamãe. Mudei a senha por segurança. Há muita fraude agora. Ele me deu uma nova senha, mas quando tentei usá-la, também não funcionou. Deixa comigo, mamãe, ele disse, pegando meu celular das minhas mãos. A senhora não entende muito dessas coisas de tecnologia. Eu cuido disso. E assim, lentamente, perdi o acesso ao meu próprio dinheiro, à minha própria vida. Os meses seguintes foram como cair em um poço escuro do qual eu não conseguia sair. Cada dia era um pouco pior que o anterior, mas as mudanças foram tão graduais que não percebi o quão fundo eu havia caído até que fosse tarde demais. Francisco e Diana haviam assumido completamente minha casa, meu dinheiro, minha vida. E eu, como uma tola, continuava justificando cada uma de suas ações porque eles eram minha família, porque Francisco era meu filho, porque o amor de mãe não tem limites, certo? Mas eu estava prestes a descobrir que alguns amores te destroem enquanto você sorri e diz obrigado. Um dia entrei na sala e notei que o sofá havia sumido. O lindo sofá de veludo corvinho que Ricardo e eu havíamos comprado no nosso 20-grau aniversário. Onde está o sofá? Perguntei, confusa. Diana estava pintando as unhas na mesa de jantar. Ela nem levantou os olhos. Vendemos. Ela respondeu de forma indiferente. Era muito velho e desgastado. Além disso, precisávamos do dinheiro para coisas mais importantes. Meu coração começou a acelerar. Coisas mais importantes? Que coisas? Francisco apareceu da cozinha com uma cerveja na mão. Mamãe, não se preocupe com esses detalhes. Estou cuidando de tudo. Mas eu estava preocupada. Aquele sofá guardava memórias, história, significado. Francisco, aquele sofá pertencia ao seu pai e a mim. Você não tinha o direito de vendê-lo sem me consultar. Meu filho me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto nele antes. Fria, distante. Mamãe, a senhora está vivendo no passado. São apenas coisas materiais. Papai se foi, e se apegar a móveis velhos não vai trazer-lo de volta. Suas palavras me machucaram mais do que um tapa. Tentei protestar, mas Diana interveio com uma voz açucarada. Dona Vera Lúcia, Francisco está certo. A senhora precisa se desapegar do passado e pensar no futuro. Além disso, nós moramos aqui também e temos o direito de tomar decisões sobre o lar. Um direito? Na minha própria casa? Eu queria gritar para eles que era minha casa, meu dinheiro, minhas memórias. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu estava com medo. Medo de que, se eu os confrontasse, eles iriam embora e eu ficaria completamente sozinha. E a solidão me aterrorizava mais do que qualquer coisa no mundo. Então, engoli minhas lágrimas, assenti e fui para o meu quarto, sentindo-me uma estranha em minha própria casa. Na semana seguinte, a mesa de jantar desapareceu. Depois as luminárias antigas que eu havia herdado da minha mãe, depois a televisão da sala, embora estranhamente eles tivessem uma nova TV de tela grande no quarto deles. Consegui em uma promoção, Francisco explicou quando perguntei. Toda vez que eu objetava algo, a resposta era a mesma. Mamãe, confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Mas eu não confiava mais nele. Comecei a ter pesadelos onde minha casa estava completamente vazia e eu caminhava por cômodos que ecoavam a cada passo. O pior é que esses pesadelos estavam se tornando realidade. Minha dieta também piorou drasticamente. As porções de comida se tornaram cada vez menores. Mamãe, na sua idade a senhora não precisa comer tanto. Diana me dizia enquanto me servia mal uma meia xícara de arroz e alguns grãos de feijão aguados. Além disso, a senhora não queria emagrecer? Estou lhe fazendo um favor. Eu não queria emagrecer. Eu estava com um peso saudável para minha idade e estrutura, mas Francisco apoiava sua esposa em tudo. Diana estudou nutrição em um curso online. Ele me informou com orgulho.
Ela sabe o que é melhor para a senhora. Ela não havia estudado nutrição. Eu descobriria isso depois. Era apenas mais uma mentira em uma crescente montanha de mentiras. Enquanto eu comia arroz e feijão uma vez por dia, eles pediam comida para a viagem quase todas as noites. O cheiro de pizza, hambúrgueres, comida chinesa enchia a casa e fazia meu estômago doer de fome. É que somos mais jovens e precisamos de mais energia, Diana explicava sem o menor traço de vergonha em seu rosto. Comecei a perder peso rapidamente. Minhas roupas estavam largas em mim. Olhei no espelho e mal reconheci a mulher emaciada que me olhava de volta. Eu tinha olheiras profundas, pele pálida, mãos trêmulas. Minhas amigas do hospital, as poucas que ainda visitavam, estavam preocupadas. Vera Lúcia, você está doente? Estela, minha melhor amiga há 30 anos, me perguntou. Você parece muito magra. Está se alimentando bem? Abri a boca para lhe contar a verdade, para pedir ajuda. Mas naquele momento, Diana entrou na sala com um sorriso radiante. Dona Vera Lúcia está perfeitamente bem. Ela está apenas fazendo uma dieta saudável. Não é, mamãe? Ela me olhou com olhos que prometiam consequências se eu dissesse algo diferente. Assenti fracamente. Sim, estou bem. Apenas me cuidando. Estela não pareceu convencida, mas não insistiu. Quando ela foi embora, senti-me mais sozinha do que nunca. Um dia, tentei sacar dinheiro do caixa eletrônico com o cartão que Francisco havia me devolvido para emergências. Eu precisava comprar meu remédio para a pressão. A máquina rejeitou a transação. Fundos insuficientes. Impossível. Era meio do mês. Deveria haver pelo menos R$ 4.500 na conta. Tentei novamente. A mesma mensagem. Com as mãos trêmulas, solicitei o extrato. O número no papel me tirou o fôlego. R$ 70. R$ 70 de uma pensão mensal de R$ 9.000. Onde estava o resto? Cheguei em casa com papel amassado na mão e procurei Francisco. Ele estava no quintal falando ao telefone, rindo de algo. Quando me viu, encerrou a ligação rapidamente. Francisco, preciso falar com você, eu disse com a voz trêmula, mostrando-lhe o papel do banco. Só restam R$ 70 na minha conta. Onde está meu dinheiro? Sua expressão mudou de surpresa para aborrecimento em um segundo. Mamãe, a senhora foi ao banco sem me avisar? Já conversamos sobre isso. Eu administro o dinheiro para a senhora não ter que se preocupar. Mas eu preciso saber onde está. São R$ 9.000 e só restam 70. Em que tudo isso foi gasto? Francisco suspirou como se estivesse lidando com uma criança caprichosa. Em comida? Em contas? Em despesas da casa? A senhora acha que tudo é de graça? Eletricidade, água, gás e internet? Tudo custa dinheiro, mamãe. Mas isso não podia custar quase R$ 9.000. As contas de consumo somavam R$ 700 por mês, no máximo. E os outros 8.300? Francisco, as contas não somam mais de R$ 700. Insisti, tentando manter a calma, embora meu coração estivesse batendo forte. Onde estão os outros 8.300? Meu filho me olhou com uma expressão de aborrecimento que me gelou o sangue. Mamãe, também temos que pagar comida, gasolina para ir às entrevistas, roupas para ter uma boa aparência, ou a senhora quer que eu vá procurar emprego de farrapos? Seu tom era defensivo, quase agressivo. Ele nunca havia falado comigo assim. Mas, meu filho, eu não estou vendo essa comida. Mal temos arroz e feijão em casa, e você está aqui há 6 meses sem encontrar um emprego. Não acha que é hora de procurarmos outra solução? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse contê-las. Vi o rosto de Francisco escurecer. Diana apareceu naquele momento, como se tivesse estado ouvindo atrás da porta. Outra solução? Diana repetiu, sua voz perigosamente suave. O que a senhora está insinuando, dona Vera Lúcia? Que quer nos jogar na rua, seu próprio filho? Suas palavras soaram magoadas, mas seus olhos brilhavam com algo mais sombrio. Malícia, cálculo. Não, não é isso, apressei-me a explicar. Só quero entender o que está acontecendo com meu dinheiro. Eu tenho o direito de saber. Francisco deu um passo em minha direção. A senhora tem o direito, ele disse lentamente. Mas a senhora também tem a obrigação de ajudar sua família. Ou não somos mais sua família depois de tudo o que eu fiz pela senhora?
Depois de cuidar da senhora quando papai morreu, agora a senhora vai me negar seu apoio? Seu argumento era absurdo. Ele não havia cuidado de mim quando Ricardo morreu. Eu havia sido quem cuidou de mim mesma, quem trabalhou em turnos duplos para não pensar na dor, quem seguiu em frente porque tinha que ser forte. Mas eu não disse nada. Apenas fiquei ali segurando aquele extrato bancário como se fosse uma prova em um julgamento onde eu era a acusada. Francisco está certo, Diana acrescentou, aproximando-se do marido e pegando seu braço. A senhora está sendo egoísta, Dona Vera Lúcia. Estamos passando por um momento difícil, e em vez de nos apoiar, a senhora está nos questionando. Sabe o que isso faz com o Francisco? A senhora está machucando-o emocionalmente. A palavra egoísta ecoou em minha cabeça como um sino. Eu? Egoísta? Eu, que havia dado minha vida inteira ao meu filho, que pagou sua faculdade, que o apoiou em todas as decisões, que abriu minha casa e lhe deu acesso total ao meu dinheiro. Eu era a egoísta. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Me desculpem, eu sussurrei. Não quis dizer isso. Estou apenas confusa. Francisco suspirou e me deu um tapinha no ombro como se confortasse um cachorro. Está tudo bem, mamãe. Eu sei que a senhora está velha e é difícil para a senhora entender como as coisas funcionam agora. Por isso é melhor eu cuidar de tudo. A senhora apenas descanse e não se preocupe com o dinheiro. Fui para o meu quarto, sentindo-me pequena, envergonhada, culpada. Eles haviam me feito sentir como se eu fosse o problema. As semanas seguintes foram ainda piores. Percebi que não tinha mais controle sobre nada em minha própria vida. Eu não conseguia acessar minha conta bancária. Não conseguia comprar nem um pacote de biscoitos sem pedir permissão. Francisco controlava cada centavo. Um dia, pedi a ele R$ 50 para comprar um presente de aniversário para Estela. R$ 50? Ele repetiu como se eu tivesse pedido uma fortuna. Mamãe, não temos dinheiro para despesas desnecessárias. Estela vai entender. Mas não era desnecessário para mim. Estela era minha amiga há 30 anos. Ela esteve ao meu lado quando Ricardo morreu. Ela merecia pelo menos um presente de aniversário. Por favor, Francisco, apenas R$ 50. Meu filho me olhou com aquela expressão de cansaço que estava se tornando cada vez mais frequente. Não, mamãe. E não insista porque a senhora está me estressando. A senhora sabe o quanto é difícil para mim estar sem emprego? E ainda por cima tenho que lidar com seus caprichos. Parei de ver minhas amigas não porque eu não quisesse, mas porque tinha vergonha de que me vissem assim, magra, emaciada, sem um centavo no bolso. O que eu ia dizer a elas? Que meu próprio filho havia tirado tudo de mim. Quando Estela ligava, eu dava desculpas. Estou cansada. Não me sinto bem. Não dá. Alguma outra hora. Eventualmente ela parou de ligar tanto. Eu estava me isolando do mundo e nem percebi que era exatamente o que Francisco e Diana queriam. Uma vítima sem testemunhas é mais fácil de controlar. A casa estava cada vez mais vazia. As fotografias emolduradas desapareceram das paredes. Vendi-as em um aplicativo, Diana explicou. Molduras antigas estão na moda e pagaram bem. Eram fotos do meu casamento, do batizado de Francisco, de natais em família, memórias insubstituíveis reduzidas a dinheiro que eu nunca vi. Eles levaram os tapetes persas que eu havia herdado da minha avó. Estavam cheios de ácaros. Essa foi a desculpa. Os quadros que Ricardo havia pintado como hobby ocupavam muito espaço. Cada objeto que desaparecia levava consigo um pedaço da minha história, da minha identidade. Eu estava sendo apagada da minha própria vida, um objeto de cada vez. Minha saúde estava visivelmente se deteriorando. Além da perda de peso, comecei a ter tonturas constantes. Meu remédio para a pressão havia acabado semanas atrás e eu não tinha dinheiro para comprar mais. Francisco, preciso ir ao médico, eu disse a ele uma manhã depois de quase desmaiar no banheiro. Sinto-me muito fraca. Meu filho nem levantou os olhos do celular. Médicos são muito caros, mamãe. Além disso, a senhora é enfermeira. A senhora pode cuidar de si mesma. Era uma lógica retorcida. Sim, eu era enfermeira, mas estava aposentada e doente. Eu precisava de atenção médica profissional. Mas meu remédio? Tentei explicar. Já disse que não tem dinheiro para isso. Ele me cortou com um tom final. Aprenda a administrar melhor. Administrar? Eu não tinha acesso a um único centavo.
Como eu deveria administrar o que eu não tinha? Uma noite, acordei com o estômago contorcendo de fome. Eu não havia comido nada o dia todo, exceto um pedaço de pão amanhecido pela manhã. Levantei-me e fui para a cozinha, esperando encontrar algo. Qualquer coisa. A despensa estava praticamente vazia. Havia apenas uma lata de atum e um pacote de bolachas. Peguei a lata com as mãos trêmulas e procurei o abridor de latas. Estava prestes a abri-la quando ouvi a voz de Diana atrás de mim. O que a senhora está fazendo? Pulei tão forte que quase deixei a lata cair. Estou com fome, eu disse com uma voz quase inaudível. Diana tirou a lata das minhas mãos. Isso é para o almoço do Francisco amanhã. Ele precisa de proteína para se manter forte para as entrevistas. A senhora já jantou, mas eu não havia jantado. Eles haviam pedido comida chinesa e não haviam me oferecido nada. Apenas fiquei ali observando enquanto Diana colocava a lata em uma prateleira alta onde eu não conseguia alcançar. E me senti como uma prisioneira em minha própria casa, porque era exatamente isso que eu era, uma prisioneira. Os dias se transformaram em uma névoa de fome, fraqueza e desespero. Perdi a noção do tempo. Há quanto tempo Francisco e Diana estavam morando comigo? 1 ano? Eu não sabia. Tudo se misturava em minha mente, confusa pela desnutrição. A única coisa que eu sabia com certeza era que estava perdendo a vontade de lutar. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse apenas uma velha inútil que não entendia como o mundo moderno funcionava. Talvez eu merecesse isso. Esses pensamentos sombrios me dominavam com cada vez mais frequência. Eu estava desistindo de mim mesma. Mas então algo aconteceu que mudaria tudo. Meu irmão Roberto decidiu me fazer uma visita surpresa de Porto Alegre. Roberto e eu sempre fomos próximos, apesar da distância. Ele havia se mudado para Porto Alegre há 15 anos a trabalho e havia construído sua vida lá. Mas sempre mantivemos contato. Conversávamos ao telefone pelo menos uma vez por mês. Embora eu deva admitir que nos últimos meses eu estava evitando suas ligações, eu não queria que ele ouvisse minha voz fraca para me fazer perguntas que eu não sabia como responder. Quando eu não atendia, ele deixava mensagens. Vera, você está bem? Estou preocupado. Me liga. Mas eu nunca retornava às ligações. Francisco estava sempre por perto, ouvindo, controlando. Eu não ousava dizer nada que pudesse aborrecê-lo. Roberto tentou entrar em contato com Francisco diretamente. Seu tio está perguntando por você. Meu filho me dizia com um tom entediado depois de desligar. Eu disse a ele que você está bem, apenas ocupada. Mas Roberto não era bobo. Meu irmão mais novo, 5 anos mais novo que eu, sempre foi perspicaz. Ele trabalhava como contador para uma empresa importante e tinha aquela capacidade de detectar quando os números não batiam, e algo em toda essa situação não estava batendo para ele. Depois de 2 meses sem conseguir falar comigo diretamente, Roberto tomou uma decisão sem avisar ninguém. Ele comprou uma passagem de avião e veio me visitar. Quando ele bateu na porta naquela quinta-feira à tarde, eu estava deitada no meu quarto, muito fraca para me levantar. Francisco abriu a porta e o encontrou parado ali com uma pequena mala e uma expressão determinada. Tio Roberto, ouvi a voz surpresa de Francisco da sala. O que o senhor está fazendo aqui? Vim ver minha irmã, Roberto respondeu com uma voz firme. Ela está em casa? Houve um silêncio incômodo. Eu queria me levantar, ir cumprimentá-lo, mas meu corpo não respondia. Eu havia passado 3 dias comendo praticamente nada, e as tonturas eram constantes. Sim, ela está aqui, mas está descansando, Francisco disse. Ela tem estado um pouco delicada ultimamente. Então, perfeito. Cheguei na hora certa, Roberto respondeu. E ouvi seus passos entrando na casa. Em que quarto ela está? Francisco tentou detê-lo, mas meu irmão já estava andando pelo corredor, abrindo portas. Quando ele abriu a porta do meu quarto e me viu, seu rosto se transformou completamente. Vi o choque, o horror, a descrença em seus olhos. Vera, ele sussurrou como se não pudesse acreditar que a mulher esquelética deitada naquela cama era sua irmã. Sentei-me com dificuldade. Roberto, tentei sorrir. Que surpresa! Mas minha voz saiu quebrada, mal um sussurro. Meu irmão entrou no quarto e se ajoelhou ao lado da minha cama. Ele pegou minha mão e pude ver seus olhos se encherem de lágrimas ao sentir o quão magra eu estava,
o quão frágeis meus ossos estavam sob minha pele. Meu Deus, irmã, o que aconteceu com você? Ele perguntou com a voz trêmula. Você está desnutrida. Você parece... Ele não terminou a frase, mas ambos sabíamos o que ele ia dizer. Eu parecia uma paciente terminal. Eu parecia alguém à beira da morte. Estou bem, eu menti por reflexo. Só estive um pouco doente. Roberto balançou a cabeça lentamente sem soltar minha mão. Não, Vera, isso não é estar um pouco doente. Isso é sério, muito sério. Ele se levantou e saiu do quarto. Eu o segui com os olhos, sentindo uma mistura de alívio e terror. Roberto havia chegado. Alguém finalmente havia chegado. Meu irmão caminhou pela casa e pude ouvir seus passos, suas exclamações abafadas de surpresa quando ele retornou ao meu quarto. Sua expressão era de completa descrença. Vera, onde estão seus móveis? Sua casa está praticamente vazia. Não há sofá na sala, nem mesa na sala de jantar. As paredes estão nuas. O que aconteceu aqui? Francisco apareceu na porta com Diana grudada ao seu lado. Tio, estamos no meio de uma reforma. Ele explicou com aquela voz suave que usava quando queria parecer razoável. Vendemos alguns móveis antigos para comprar coisas mais modernas depois. Roberto se virou para ele com um olhar que eu nunca havia visto. Reforma? Sua mãe está deitada em um colchão nu em um quarto sem aquecimento. E você chama isso de reforma? Era verdade. Minha cama tinha apenas um colchão com um cobertor fino. Eu nem tinha travesseiro. Eu estava dormindo com uma toalha enrolada debaixo da cabeça. Tio, o senhor está exagerando, Francisco disse, mas sua voz soou menos confiante. Roberto o ignorou. Ele se virou para mim. Irmã, quando foi a última vez que você comeu? A pergunta me pegou de surpresa. Esta manhã, eu menti. Mas Roberto me conhecia muito bem. Ele foi para a cozinha e o ouvi abrir a despensa, a geladeira. Ele voltou, o rosto vermelho de raiva contida. Não há comida nesta casa, Vera. Absolutamente nada. Apenas uma lata de atum e um pacote de bolachas vencidas. Como você tem comido? Eu não conseguia responder. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Roberto se ajoelhou ao meu lado novamente, e com uma voz muito suave, como se estivesse falando com alguém ferido, perguntou: Irmã, por que você está passando fome? Você tem uma aposentadoria de R$ 9.000 por mês. Você deveria estar vivendo confortavelmente. Onde está seu dinheiro? Antes que eu pudesse responder, Francisco saiu do quarto dele. Ele devia estar ouvindo a conversa inteira. Cruzou os braços e, com uma expressão que misturava orgulho e desafio, declarou alto e claro: Eu dou todo o dinheiro dela para minha esposa. Ela administra melhor que a mamãe. Mamãe está velha e não entende de finanças modernas. Diana tem um plano de investimento para fazer esse dinheiro crescer. É para o bem de todos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto ficou completamente imóvel, olhando para Francisco como se ele tivesse acabado de confessar um crime. Senti como se água fria tivesse sido jogada em mim. Meu filho havia admitido com orgulho que estava pegando todo o meu dinheiro. Diana apareceu ao lado de Francisco, pegando seu braço com uma expressão satisfeita. É verdade, Roberto. Estou investindo o dinheiro da dona Vera Lúcia de forma inteligente. Ela nos deu voluntariamente para administrarmos. Roberto se levantou muito lentamente. Vi sua mandíbula se apertar, como suas mãos se fecharam em punhos. Mas quando ele falou, sua voz estava perigosamente calma. Então você dá todo o dinheiro dela para sua esposa? Ele repetiu, olhando Francisco diretamente nos olhos. E sua mãe está aqui morrendo de fome em sua própria casa enquanto você e sua esposa ficam com a pensão dela inteira? Não é bem assim, tio. Francisco começou a dizer, mas Roberto levantou uma mão para silenciá-lo. Cale a boca. Não quero ouvir suas desculpas. Ele se virou para Diana. E você? Você diz que está investindo o dinheiro da minha irmã em que exatamente? Porque pelo que vejo não é em comida. Não é em remédios. Não é em manter esta casa em condições decentes. Diana abriu a boca para responder. Mas Roberto continuou. Na verdade, quero ver esses supostos investimentos. Quero ver extratos bancários, documentos, comprovantes de onde foi parar cada centavo dos R$ 9.000 por mês que minha irmã recebe. E quero ver, luz agora. Francisco e Diana trocaram um olhar rápido, e naquele momento eu soube a verdade.
Não havia investimentos. Não havia plano financeiro. Havia apenas roubo, abuso e manipulação. Meu irmão sabia disso também. Vi sua expressão mudar de raiva controlada para algo muito mais frio e calculado. Roberto tirou o casaco bem devagar, dobrou-o cuidadosamente e o colocou na minha cama. Então tirou o celular do bolso e discou um número. Henrique, ele disse quando alguém atendeu. É o Roberto. Preciso que você venha à casa da minha irmã Vera Lúcia imediatamente. Traga seu gravador e sua câmera. E se puder, traga um médico também. Henrique era o advogado da nossa família e havia sido por anos. Um homem sério, meticuloso, que havia cuidado do testamento de nossos pais e de alguns assuntos legais para mim e Roberto. Vi Francisco empalidecer. Tio, o que o senhor está fazendo? Ele perguntou com uma voz aguda. Isso é um assunto particular de família. Roberto terminou a ligação e se virou para Francisco com um sorriso que não chegava aos olhos. Você está certo, Francisco. É um assunto de família. Um assunto de família muito sério chamado abuso financeiro de idosos. E quando Henrique chegar aqui, vamos documentar cada centavo que você roubou, cada móvel que você vendeu, cada refeição que você negou à sua mãe, tudo. A palavra roubou pairou no ar como uma acusação. Francisco tentou protestar. Diana tentou explicar, mas Roberto não estava mais ouvindo. Ele sentou-se na beira da minha cama e pegou minha mão. Irmã, ele disse com uma voz suave. Isso acabou. Tudo termina hoje. Francisco começou a andar pela sala, passando as mãos pelos cabelos nervosamente. Tio Roberto, acho que o senhor está interpretando mal toda a situação, ele disse com a voz trêmula. Mamãe nos deu permissão para administrar o dinheiro dela. Ela queria nos ajudar. Diga a ele, mamãe. Diga a ele que a senhora concordou com tudo. Todos os olhos se voltaram para mim. Senti o peso daquele momento, a importância do que eu estava prestes a dizer. Por meses, eu havia justificado, eu havia perdoado, eu havia ficado em silêncio. Mas ao olhar para os olhos suplicantes do meu filho e depois para os olhos firmes e amorosos do meu irmão, algo se quebrou dentro de mim. Algo que eu vinha segurando por tempo demais. Eu te dei meu cartão para despesas temporárias, eu disse, minha voz fraca, mas clara. Eu não te dei permissão para esvaziar minha conta todos os meses. Eu não te dei permissão para vender meus móveis. Eu não te dei permissão para me deixar morrer de fome em minha própria casa. As palavras saíram como uma enxurrada. Eu não conseguia mais parar. Eu te dei meu cartão porque você era meu filho e estava em apuros. Porque eu confiava em você. Porque eu nunca imaginei que você faria isso comigo. Minha voz falhou, mas continuei. Eu mudei toda a minha vida por você, Francisco. Eu trabalhei em turnos duplos para pagar sua faculdade. Eu desisti de ter uma vida social para estar com você quando você era criança. Eu te dei tudo o que eu tinha, tudo o que eu era. E você? Você me retribuiu roubando minha dignidade. Francisco abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Diana deu um passo à frente. Dona Vera Lúcia, a senhora está confusa. A idade às vezes nos faz lembrar as coisas incorretamente. Mas Roberto a interrompeu com uma voz afiada. Não a trate como se ela estivesse senil. Minha irmã está perfeitamente lúcida e você acabou de ouvir o testemunho dela. Roberto se levantou e caminhou em direção a Francisco. Enquanto esperamos por Henrique, vamos fazer um pequeno exercício. Você diz que Diana está investindo o dinheiro de sua mãe. Ótimo. Mostre-me. Abra seu telefone e mostre-me os aplicativos de investimento, os extratos, os certificados, o que for. Francisco deu um passo para trás. Não tenho que te mostrar nada. Você não é a polícia. Você está certo. Eu não sou a polícia. Roberto respondeu com uma calma arrepiante. Mas eles estarão aqui em breve se você não cooperar. Porque o que você fez à sua mãe não é apenas imoral. É ilegal. Chama-se exploração financeira de idosos. E é um crime federal com penas de até 10 anos de prisão. Vi a cor sumir completamente do rosto de Francisco. Diana, por outro lado, manteve a compostura, embora eu pudesse ver um brilho de pânico em seus olhos. Isso é ridículo, Diana disse com uma voz tensa. Não cometemos nenhum crime. Francisco é filho da dona Vera Lúcia. Filhos têm o direito de receber ajuda dos pais. Ajuda? Sim, Roberto respondeu. Roubo? Não.
Há uma diferença muito clara entre pedir ajuda e pegar cada centavo que sua sogra recebe enquanto a deixa sem comida e remédios. Ele se virou para mim. Irmã, quando foi a última vez que você tomou seu remédio para a pressão? Quase 2 meses atrás, eu admiti. Francisco disse que não havia dinheiro para comprar. Roberto fechou os olhos por um momento, como se estivesse contendo uma explosão de fúria. Não havia dinheiro para um remédio que custa R$ 80 por mês, mas havia dinheiro para... Ele olhou ao redor do quarto vazio. Para o que exatamente? Onde está o dinheiro, Francisco? Meu filho deslizou para o chão, sentando-se contra a parede com as mãos cobrindo o rosto. Nós gastamos, ele murmurou. Vocês gastaram? Roberto repetiu. R$ 9.000 por mês por quantos meses, Vera? 14 meses, eu respondi. Eles moram aqui há 14 meses. Roberto pegou seu telefone e rapidamente fez as contas. R$ 126.000. Vocês gastaram R$ 126.000 do dinheiro de sua mãe em 14 meses em quê? Francisco não respondeu. Foi Diana quem falou. E pela primeira vez desde que a conheci, sua voz soou genuinamente assustada. Tivemos despesas, o aluguel do apartamento que ainda tínhamos no primeiro ano, dívidas de cartão de crédito, o carro. Que apartamento? Roberto perguntou. Francisco e Diana moram aqui. Ainda estamos pagando o aluguel do apartamento antigo, Diana explicou rapidamente. Nos mudamos antes do término do contrato e tivemos que continuar pagando até expirar. Roberto olhou para ela com descrença. E não ocorreu a vocês sublocar, encontrar alguém para ocupar o espaço? Ou foi apenas mais conveniente usar o dinheiro da minha irmã para pagar 2 casas enquanto ela dormia em um colchão nu? Diana não teve resposta para isso. As dívidas de cartão de crédito, Roberto continuou. De quanto estamos falando? 28.000, Francisco murmurou do chão. 28.000? Roberto repetiu. E como vocês acumularam R$ 28.000 em dívidas? O silêncio foi a resposta. Mas eu sabia a resposta. Eu havia visto com meus próprios olhos ao longo desses meses. As roupas caras que eles usavam, os restaurantes caros de onde traziam sobras, o novo relógio de Francisco brilhando em seu pulso, as bolsas de grife que Diana colecionava, as viagens de fim de semana que faziam enquanto eu ficava em casa sozinha. Tudo isso havia sido com o meu dinheiro. A campainha tocou e Roberto foi abrir. Henrique entrou com sua pasta profissional e uma expressão séria. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, óculos e aquela presença calma, mas autoritária que bons advogados têm. Atrás dele veio uma mulher que eu não reconheci, carregando uma maleta médica. Vera Lúcia, Henrique disse, aproximando-se da minha cama com óbvia preocupação. Roberto explicou um pouco por telefone, mas, meu Deus, ele não terminou a frase. Não precisava. Minha aparência falava por si. A médica, que se apresentou como Sônia, aproximou-se e começou a me examinar. Ela mediu minha pressão arterial, ouviu meu coração, verificou meus olhos e boca. Sua expressão ficou mais séria a cada segundo que passava. Dona Vera Lúcia, a senhora está gravemente desnutrida. Ela disse com uma voz profissional, mas preocupada. Sua pressão arterial está perigosamente alta. A senhora apresenta sinais de desidratação e seu índice de massa corporal indica desnutrição grave. A senhora precisa de atenção médica imediata. Você ouviu isso? Roberto disse olhando para Francisco e Diana. Desnutrição grave em uma casa onde entram R$ 9.000 todos os meses. Henrique tirou um gravador da pasta. Com sua permissão, Dona Vera Lúcia, vou gravar esta conversa. É importante documentar tudo o que aconteceu. Assenti fracamente. Henrique ligou o gravador e começou. É quinta-feira, 22 de fevereiro, às 16h30. Presentes na residência da SRA, Vera Lúcia estão a SRA. Vera Lúcia, seu irmão Roberto, seu filho Francisco, sua nora Diana, o advogado Henrique Mendoza e a Sônia Ramírez. Ele olhou para Francisco e Diana. Vou fazer algumas perguntas e recomendo fortemente que respondam com sinceridade. Tudo o que disserem será gravado e poderá ser usado em futuros processos legais. Francisco se levantou tremendo. Nós não fizemos nada de errado. Minha mãe nos deu o dinheiro dela, voluntariamente. Voluntariamente?
Henrique perguntou em tom cético. Vocês perguntaram à sua mãe se ela concordava em ficar sem comida, sem remédios, sem móveis? Ela podia pedir o que precisasse. Diana interveio defensivamente. Não é culpa nossa se ela não pediu. Ela não pediu? A voz de Roberto ressoou como um trovão. Minha irmã pediu a você R$ 50 para comprar um presente de aniversário para sua melhor amiga, e Francisco recusou. Ela pediu a você dinheiro para seus remédios e você recusou. Como você ousa dizer que ela não pediu? Henrique levantou uma mão para acalmar as coisas. Francisco, Diana, preciso que me entreguem todos os extratos bancários dos últimos 14 meses. Preciso ver exatamente para onde foi cada centavo dos R$ 126 mil que vocês receberam da pensão da dona Vera Lúcia. Não temos que te dar nada, Francisco disse, mas sua voz não tinha convicção. Tecnicamente, não. Henrique admitiu. Mas se vocês não cooperarem voluntariamente, vou registrar uma queixa formal na promotoria esta noite por abuso financeiro de idosos, apropriação indébita e possivelmente fraude. E então, serão investigadores federais revisando suas contas com uma ordem judicial, e garanto a vocês, eles são muito menos gentis do que eu. Vi Francisco e Diana se olharem, comunicando-se em silêncio. Finalmente Diana suspirou. Tudo bem, vamos mostrar os extratos. Ela tirou o telefone com as mãos trêmulas e começou a abrir os aplicativos. Roberto e Henrique se aproximaram para ver a tela. O que eles viram os deixou em silêncio por um longo momento. Então Roberto sussurrou. Meu Deus! O quê? O quê? Perguntei fracamente. O que você viu? Roberto se virou para mim com uma expressão de descrença absoluta. Irmã, há transferências da sua conta para uma conta empresarial em nome de Diana Mendes. Uma conta empresarial. Ela abriu um negócio com seu dinheiro. As palavras de Roberto caíram sobre mim como pedras. Um negócio. Diana havia aberto um negócio com o meu dinheiro. Minha pensão conquistada com 42 anos de trabalho como enfermeira. Plantões noturnos intermináveis. Pacientes que eu havia cuidado com minhas próprias mãos. Todo esse sacrifício havia sido usado para financiar o negócio da mulher que estava me matando de fome. Que tipo de negócio? Henrique perguntou com uma voz controlada enquanto fazia anotações em um bloco. Diana não respondeu. Manteve o olhar fixo no chão. Sua confiança anterior havia desaparecido completamente. Foi Francisco quem falou, sua voz mal audível. Uma boutique de roupas? Diana sempre quis ter sua própria loja. Uma boutique? Roberto repetiu lentamente, como se estivesse processando algo incompreensível. Você deixou sua mãe sem comida, sem remédios, sem móveis, vendendo suas memórias de família, para sua esposa realizar seu sonho de ter uma loja de roupas? Não foi assim, Diana protestou, levantando os olhos pela primeira vez, os olhos brilhando com lágrimas. Eu ia pagar todo o dinheiro de volta quando o negócio começasse a dar lucro. Era um investimento temporário. Um investimento? A voz de Henrique estava perigosamente suave. Você pediu permissão à Vera Lúcia para investir toda a pensão dela em seu negócio pessoal? Diana balançou a cabeça. Francisco disse que ela concordaria, que ela entenderia. Francisco disse, Henrique repetiu, escrevendo meticulosamente. Mas você nunca perguntou a Vera Lúcia diretamente se podia usar o dinheiro dela para abrir um negócio em seu nome? Não, Diana admitiu com a voz embargada. Henrique se virou para Francisco. E você? Você disse à sua mãe que estava usando toda a pensão dela para financiar o negócio de sua esposa? Francisco não respondeu. Seu silêncio foi toda a resposta de que precisávamos. Roberto começou a revisar mais detalhes no telefone de Diana, passando o dedo pela tela com uma expressão cada vez mais sombria. Aqui está uma transferência de R$ 3.500 para estoque inicial, outra de 3.000 para a reforma da loja, 300 para design de logo e marca, 5.000 para mercadoria importada. A cada cifra que ele mencionava, eu sentia como se agulhas estivessem sendo cravadas em meu coração. E aqui, Roberto continuou, nossas compras pessoais, um vestido de 1.200, sapatos de 900, uma bolsa de 1.800, jantares em restaurantes que custavam 300, 500 reais por noite. Ele se virou para Diana com um olhar de absoluto desprezo. Enquanto minha irmã comia feijão aguado uma vez por dia, você gastava 1.800 reais em uma bolsa. Diana começou a chorar abertamente.
Eu precisava ter uma boa aparência para o negócio. Os clientes julgam pelas aparências. Se eu não parecesse bem-sucedida, ninguém compraria na minha loja. E minha mãe? Perguntei com uma voz que mal reconheci como sendo minha. Uma voz cheia de uma dor tão profunda que parecia vir do centro da terra. Ela não precisava ter uma boa aparência? Ela não precisava comer? Ela não precisava de seus remédios? Diana não conseguia me olhar nos olhos. Eu pensei que Francisco disse que a senhora tinha economias, que a senhora tinha outras contas. Eu ri. Foi um riso amargo, quebrado, que me doeu no peito. Outras economias. Onde eu ia conseguir outras economias? Gastei todas as minhas economias na faculdade do Francisco, no casamento dele, em ajudar vocês quando precisaram. Minha pensão era tudo o que eu tinha, e vocês sabiam disso. Henrique continuou revisando o telefone, agora com um tablet onde fazia cálculos. De acordo com o que estou vendo aqui, dos R$ 126 mil que entraram nesta casa em 14 meses, aproximadamente 105 mil foram transferidos diretamente para as contas de Diana, para seu negócio e despesas pessoais. R$ 105 mil. A cifra era tão grande que eu não conseguia processar. E os outros 21 mil? Roberto perguntou. Francisco pigarreou. Pagamos o apartamento antigo por 6 meses até o contrato terminar. Isso dava uns 2 mil por mês, 12 mil no total. Depois tem as dívidas de cartão de crédito que tínhamos antes de nos mudarmos para cá. Vocês estavam pagando-as lentamente com o dinheiro da minha irmã enquanto ela estava morrendo de fome. A voz de Roberto tremia de raiva contida. Vocês têm ideia do que fizeram? Têm a mínima ideia? Adrá. Sônia, que estava novamente verificando meus sinais vitais, interveio. Senhor Roberto, preciso levar a dona Vera Lúcia para o hospital imediatamente. A condição dela é crítica. Ela precisa de hidratação intravenosa, nutrição supervisionada e uma avaliação completa. Se ela não receber atenção médica urgente, pode sofrer um colapso. Não. Eu disse com firmeza, apesar da minha fraqueza. Todos os olhos se voltaram para mim. Não vou ao hospital até que isso seja resolvido. Preciso ouvir tudo. Preciso saber toda a verdade. Roberto se ajoelhou ao lado da minha cama e pegou minha mão. Irmã, você está muito doente. Eu sei, eu respondi. Mas estou doente há meses e sobrevivi. Posso aguentar mais algumas horas? Preciso saber o que mais eles esconderam de mim. Meu irmão olhou para Adrá. Sônia, que assentiu relutantemente. Tudo bem, mas não mais de 1 hora. Depois disso, insisto em levá-la ao hospital com ou sem sua permissão. Henrique tirou mais documentos da pasta. Francisco, Diana, preciso que assinem uma declaração juramentada admitindo que receberam o dinheiro da pensão de Vera Lúcia e como o gastaram. Esta declaração será usada para determinar os próximos passos legais. E se não assinarmos? Francisco perguntou com uma última tentativa de desafio. Então prosseguirei imediatamente com a queixa criminal. Henrique respondeu, sem emoção. E acreditem, vocês vão querer resolver isso na esfera civil antes que se torne um caso criminal. Abuso financeiro de idosos é um crime federal. Estamos falando de anos de prisão, não de multas. Vi a cor sumir do rosto de Francisco. Diana estava soluçando incontrolavelmente. Não queríamos machucá-la, ela chorou. Só queríamos progredir. Só queríamos uma chance. Às custas da minha irmã? Roberto perguntou com uma voz dura. Essa foi a sua chance de matar de fome uma mulher de 69 anos? Chega, eu disse com mais força do que pensei que tinha. Quero fazer perguntas. Todos ficaram em silêncio e olharam para mim. Francisco, minha voz tremia, mas eu precisava saber. Em algum momento durante esses 14 meses, você parou para pensar em mim? Quando você me via ficando mais magra, mais fraca, quando você vendeu o sofá do seu pai, quando você me negou dinheiro para meus remédios, você alguma vez pensou, isso está errado? Meu filho não conseguia sustentar meu olhar. Diana disse que era temporário, que logo tudo ficaria bem. Diana disse, eu repeti, Francisco, você é meu filho. Você me conhece desde o dia em que nasceu. Eu te segurei em meus braços. Eu te alimentei quando você estava com fome. Eu cuidei de você quando você estava doente. E você não conseguia ver que eu estava com fome? Que eu estava doente?
Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Francisco. Me desculpe, mamãe. Sinto muito. Você sente muito? Minha voz aumentou apesar da minha fraqueza. Você sente muito por ter sido pego? Ou você sente muito por ter feito isso comigo? Francisco caiu de joelhos ao lado da minha cama. Sinto muito por ter falhado com a senhora. Sinto muito por ter machucado a senhora. Eu não queria. As coisas saíram do controle. Toda vez que eu queria parar, Diana dizia: só mais um mês. Só mais um pouco de dinheiro, e então poderíamos te pagar tudo de volta com juros. Virei-me para Diana. E sua boutique? Está funcionando? Está gerando aqueles lucros que você ia usar para me pagar de volta? Diana balançou a cabeça, soluçando. Faliu há 2 meses. Não funcionou. Perdi tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto foi quem falou. Então, você não apenas roubou 105 mil reais da minha irmã. Você os perdeu. Todo esse dinheiro, todo esse sofrimento para nada. Henrique fechou seu bloco com um estalo seco. Tudo bem. Agora que temos todas as informações, esses são os próximos passos. Francisco e Diana vão assinar um acordo reconhecendo a dívida de 105 mil reais para Vera Lúcia. Eles estabelecerão um plano de pagamento que será legalmente supervisionado. Além disso, eles devem desocupar esta casa imediatamente. Imediatamente? Francisco perguntou com uma voz aguda. Para onde vamos? Esse não é o meu problema, Henrique respondeu friamente. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de roubar sua mãe. Vocês têm 2 horas para arrumar seus pertences pessoais e deixar a propriedade. Se não o fizerem voluntariamente, chamarei a polícia e os farei remover à força. Francisco olhou para Roberto, suplicando: Tio, por favor, somos família. Roberto olhou para ele com uma expressão que nunca esquecerei. Não era raiva, era profunda decepção, tristeza e algo que parecia pena. Família não faz isso, Francisco. O que você fez não tem nome. Francisco tentou se aproximar de mim, mas Roberto se colocou entre nós. Não, meu irmão, disse com uma voz firme. Você já a machucou o suficiente. Meu filho parou, as mãos estendidas para mim em um gesto de súplica. Mamãe, por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sei que cometi um erro terrível, mas ainda sou seu filho. A senhora não pode me deixar na rua. Suas palavras deveriam ter me comovido. Por 69 anos, Francisco havia sido minha razão de viver, meu propósito, meu tudo. Mas ao olhá-lo ali, chorando e implorando, senti algo que nunca pensei que sentiria pelo meu próprio filho. Nada. O amor que eu havia sentido por ele toda a minha vida havia evaporado, consumido por meses de fome, humilhação e traição. Você me deixou morrer de fome em minha própria casa, eu disse, minha voz quebrada, mas firme. Eu não te deixei na rua. Eu te dei um teto, comida, todo o meu dinheiro, e você decidiu que minha vida valia menos do que uma boutique de roupas. Mamãe, eu posso consertar isso. Francisco insistiu desesperadamente. Vou conseguir um emprego, vou te pagar cada centavo. Apenas me dê uma chance. Uma chance? Repeti com um riso amargo. Eu te dei 14 meses de chances. Todos os dias eu acordava com fome. Todas as noites eu tremia de frio porque você havia vendido meus cobertores. Toda vez que eu te pedia algo e você recusava. Essas foram oportunidades para você fazer a coisa certa e você nunca fez. Diana também se aproximou, caindo de joelhos na minha frente. Dona Vera Lúcia, sei que não merecemos seu perdão, mas por favor, não nos deixe sem nada. Francisco não vai sobreviver na rua. Ele é seu único filho, sua única família. Eu sou a família dela. Roberto interveio com uma voz dura. Eu sou quem veio salvar, lá quando seu único filho a estava matando lentamente. Ele se virou para Diana com desprezo. E você não tem o direito de pedir nada. Você orquestrou tudo isso. Você convenceu Francisco a roubar a própria mãe para financiar suas fantasias de negócios. Isso não é verdade, Diana protestou fracamente. Francisco também queria o negócio. Ele concordou com tudo. Francisco olhou para ela com uma expressão de traição. O quê? Não. Você foi quem insistiu em usar o dinheiro da minha mãe. Você disse que era apenas um empréstimo, que ela nunca saberia porque iríamos pagar de volta antes que ela descobrisse. Você nunca me impediu, Diana gritou, levantando-se. Você também gastou esse dinheiro.
Você também comprou roupas caras e comeu em restaurantes chiques enquanto sua mãe estava morrendo de fome. E lá estava, a verdade feia e nua. Eles estavam culpando um ao outro, destruindo seu próprio casamento bem diante dos meus olhos. Uma parte de mim deveria ter se sentido satisfeita ao ver o relacionamento deles desmoronar, mas eu só senti um vazio profundo e doloroso. Este era meu filho, o bebê que eu havia segurado em meus braços, o menino que me disse que eu era a melhor mãe do mundo, o jovem de quem eu tinha tanto orgulho, quando ele havia se transformado nesse estranho capaz de crimes tão cruéis. Henrique bateu com o punho na mesa, silenciando a discussão. Chega. Não me interessa quem teve a ideia ou quem é mais culpado. Ambos são igualmente responsáveis perante a lei. Agora, vocês vão assinar esses documentos ou vou chamar a polícia. Decidam. Ele tirou vários papéis de sua pasta e os colocou na única mesa que restava no cômodo. Francisco e Diana se aproximaram lentamente, lendo os documentos com expressões de derrota. Isso diz que temos que pagar R$ 1.500 por mês até que a dívida total seja coberta. Francisco leu com a voz trêmula. Isso dá mais de 5 anos de pagamentos. Vocês deveriam se considerar sortudos, Henrique respondeu sem simpatia. A alternativa é a prisão. E acreditem, vocês não conseguirão pagar um centavo lá dentro. Mas eu não tenho emprego, Francisco protestou. Como vou pagar R$ 1.500 por mês sem emprego? Esse é o seu problema, não o meu, Henrique disse. Você vai conseguir um emprego, 2 empregos, se necessário, 3. Não me importa, mas você vai pagar cada centavo que roubou de sua mãe. Diana pegou a caneta com a mão trêmula. E se não pudermos pagar um mês, o que acontece então? Então o acordo é automaticamente anulado e eu prossigo com as acusações criminais, Henrique explicou. Este documento é sua única chance de evitar a prisão. Sugiro que o levem a sério. Observei enquanto Diana e Francisco trocavam olhares de desespero. Finalmente, ambos assinaram os documentos. Henrique os revisou cuidadosamente, certificando-se de que cada página estava assinada e datada corretamente. Bom, ele disse, colocando os documentos em sua pasta. Agora, de acordo com os termos que acabaram de assinar, vocês têm 2 horas para deixar esta propriedade. Podem levar apenas seus pertences pessoais, nada que pertença a Vera Lúcia, nenhum dos móveis, mesmo que restem apenas 3 cadeiras e uma mesa, nenhum dos eletrodomésticos, apenas suas roupas e itens pessoais. Francisco olhou ao redor da casa quase vazia com uma expressão perdida. Para onde vamos? Vocês podem ir para amigos, familiares, encontrar um abrigo, alugar algo. Não é problema meu, Roberto respondeu. Vocês deveriam ter pensado nisso antes. Diana começou a caminhar em direção ao quarto dela, soluçando. Francisco a seguiu com passos lentos e derrotados. Enquanto eles arrumavam as malas, ouvi suas vozes discutindo no quarto, culpando um ao outro, chorando. Uma parte de mim queria sentir pena, mas toda vez que esse sentimento começava a surgir, eu me lembrava das noites de fome, das tonturas pela falta de comida, da humilhação de ter que pedir R$ 50 e ser negada. Eu me lembrava de vê-los comer enquanto meu estômago roncava. Eu me lembrava de cada pequena crueldade, cada mentira, cada momento em que eles escolheram o conforto deles em detrimento da minha sobrevivência. Não, eu não sentia pena. Eu não sentia. Eu sentia justiça. Roberto sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. Irmã, quando eles partirem, vou levar-la direto para o hospital. Adra, Sônia diz que você precisa de pelo menos 1 semana de internação para estabilizar. Não quero ficar aqui depois, eu sussurrei. Esta casa tem muitas lembranças ruins agora. Eu sei, Roberto respondeu com uma voz suave. Por isso, quando você sair do hospital, virá morar comigo em Porto Alegre. Pelo menos temporariamente, até se recuperar completamente. Depois, se quiser voltar para cá, vamos reformar sua casa. Vamos encher-la de vida novamente. Mas primeiro você precisa se curar. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Obrigada, Roberto. Se você não tivesse vindo... Ele me interrompeu. Eu sempre estarei aqui para você. Você é minha irmã. Eu deveria ter vindo antes. Eu deveria ter insistido mais quando você não atendeu minhas ligações. Sinto-me culpado por não ter percebido o que estava acontecendo. Não é sua culpa, eu disse, apertando a mão dele. Eles foram muito cuidadosos.
Toda vez que eu tentava pedir ajuda, Francisco estava por perto. Toda vez que alguém ligava, ele atendia e dizia que eu estava bem. Ele me isolou completamente. Henrique, que estava revisando mais documentos, levantou os olhos. Vera Lúcia, há algo mais que preciso lhe dizer. Quando revisei as transferências com mais detalhes, encontrei algo perturbador. Há vários documentos que foram assinados digitalmente em seu nome, autorizações para grandes transferências, alterações nos beneficiários do seguro, uma procuração. Meu coração parou. Procuração? Eu nunca assinei nenhuma procuração. Eu sei, Henrique disse com uma expressão grave. Por isso vou precisar que a senhora registre uma queixa formal por falsificação de documentos. Francisco falsificou sua assinatura em vários documentos legais importantes. Isso é um crime adicional, muito mais grave do que abuso financeiro. Que documentos? Perguntei, sentindo náuseas. Uma procuração que dava a Francisco controle total sobre todas as suas contas e decisões financeiras. Uma mudança em sua apólice de seguro de vida, onde Francisco e Diana são agora os únicos beneficiários em vez da distribuição que a senhora tinha anteriormente entre Francisco, Roberto e algumas organizações de caridade. E uma autorização para vender esta casa se fosse necessário. As palavras me atingiram como marteladas. Eles iriam vender minha casa. Henrique assentiu. Havia um pedido preliminar com uma imobiliária datado de 3 semanas atrás. Eles estavam preparando o terreno para vendê-la. Provavelmente iriam dizer que era necessário para alguma emergência médica ou financeira fabricada. Senti como se o mundo inteiro estivesse desmoronando ao meu redor. Eles não haviam apenas me roubado. Não haviam apenas me matado de fome. Eles haviam planejado pegar tudo. Minha casa, meu seguro de vida, minha autonomia completa. Eles teriam me deixado literalmente sem nada. E quanto eles teriam conseguido pela casa? Roberto perguntou, sua voz tremendo de fúria contida. De acordo com a avaliação preliminar que eles solicitaram, aproximadamente R$950 mil, Henrique respondeu. Roberto se levantou tão abruptamente que a cadeira caiu para trás. Francisco, ele gritou, indo em direção ao quarto onde meu filho estava arrumando as malas. Henrique e eu o seguimos. Eu me apoiava nas paredes porque minhas pernas mal conseguiam me sustentar. Roberto abriu a porta e encontrou Francisco dobrando roupas em uma mala. Você ia vender a casa da sua mãe. Roberto rugiu. Você ia deixá-la literalmente na rua. Francisco empalideceu. Nós estávamos apenas explorando opções. Nunca teríamos feito isso sem a permissão dela. Mentiroso. Roberto gritou. Você falsificou a assinatura dela em documentos legais. Você mudou o seguro de vida dela, tudo sem o conhecimento ou permissão dela. Francisco começou a chorar novamente. Mas estas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de pânico de alguém vendo seu mundo desmoronar. Tio, por favor. Eu estava desesperado. Diana disse que precisávamos de mais capital para salvar o negócio. Eu pensei que se vendêssemos a casa, poderíamos comprar algo menor para a mamãe e usar a diferença para investir. Ela ficaria melhor, eu juro. Melhor? Eu repeti com uma voz que não reconheci como sendo minha. Melhor sem teto, sem a casa que seu pai e eu compramos com tanto sacrifício? Aproximei-me de Francisco. Cada passo era um esforço monumental. Olha o que você fez comigo, eu disse, apontando para meu corpo emaciado. Isso é o que significa estar melhor sob seus cuidados. Eu pesava 60 quilos quando vocês se mudaram. Agora peso 42. Você tirou 18 quilos de mim. Quase toda a minha força, minha dignidade, minha vontade de viver. E ainda planejava tirar mais. Francisco caiu de joelhos na minha frente, chorando incontrolavelmente. Mamãe, me desculpe. Sinto muito, muito mesmo. Eu nunca quis machucá-la. Eu me perdi de vista o que era importante. Por favor, me dê outra chance. Eu posso mudar. Olhei para ele por um longo momento. Vi o homem quebrado à minha frente. Mas também vi o menino que ele havia sido, o filho que eu havia amado com cada fibra do meu ser. E naquele instante, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não, eu disse, minha voz firme apesar das lágrimas rolando pelo meu rosto. Não vou te dar outra chance. Não porque eu não te ame, Francisco, mas precisamente porque eu me amo. E pela primeira vez na minha vida, vou escolher a mim mesma.
Vi seus olhos se arregalarem em choque, como se ele não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Por 69 anos, eu coloquei todos os outros antes de mim. Seu pai, você, meus pacientes, todos. E quando eu mais precisei que alguém me colocasse em primeiro lugar, meu próprio filho escolheu o dinheiro. Ele escolheu uma loja de roupas. Ele escolheu o conforto dele em detrimento da minha vida. Mamãe, por favor! Francisco implorou, estendendo as mãos para mim. Dei um passo para trás. Não, acabou. Você assinou os documentos. Você vai pagar sua dívida. E depois disso não quero te ver de novo. As palavras saíram da minha boca com uma clareza que me surpreendeu. Francisco ficou paralisado. Nunca? A senhora nunca mais vai querer me ver? Eu não sei, admiti honestamente. Talvez algum dia, quando eu estiver curada, quando eu puder pensar em você sem sentir essa dor no peito. Mas agora, toda vez que eu olho para você, vejo os meses de sofrimento. Vejo cada mentira, cada manipulação, cada momento em que você escolheu me machucar. Eu não posso ter isso na minha vida, não se eu quiser sobreviver. Roberto veio e colocou a mão no meu ombro, me dando força. Irmã, a médica insiste que devemos ir para o hospital agora. Assenti. Sim, é hora. Virei-me uma última vez para Francisco e Diana. Vocês têm 1 hora para sair. Quando eu voltar do hospital, não quero encontrar nenhum vestígio de vocês aqui. Diana, que havia permanecido em silêncio todo esse tempo, finalmente falou. Sua voz era mal um sussurro. Dona Vera Lúcia, sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que vou passar o resto da minha vida me arrependendo do que fiz. A senhora não merecia nada disso. Olhei-a diretamente nos olhos. Você está certa, eu não merecia. Mas aconteceu. E agora vocês dois terão que viver com as consequências de suas decisões, assim como eu terei que viver com as cicatrizes que me deixaram. Roberto me ajudou a caminhar até a porta. Cada passo era um esforço, mas também parecia um passo em direção à liberdade. Adrá. Sônia estava me esperando na sala com uma cadeira de rodas. É melhor a senhora não andar mais por enquanto, ela disse com profissionalismo gentil. Sentei-me na cadeira, sentindo o quão frágil meu corpo havia se tornado. Enquanto Roberto me empurrava para a saída, ouvi os soluços de Francisco atrás de mim. Não olhei para trás. Se eu olhasse para trás, talvez eu me quebrasse. E eu já havia sido quebrada o suficiente. O hospital foi um turbilhão de exames, testes de sangue, soro intravenoso e médicos preocupados. Fui internada imediatamente na UTI. Minha pressão arterial estava perigosamente alta. Meus rins mostravam sinais de dano por desidratação prolongada. Eu tinha anemia grave e deficiências críticas de vitaminas. Dona Vera Lúcia, o médico responsável me disse, um homem na casa dos 40 anos com uma expressão grave. A senhora chegou bem a tempo, mais 1 ou 2 semanas nessas condições e provavelmente teria sofrido falência múltipla de órgãos. As palavras me atingiram com força. Eu havia estado tão perto da morte, tão perto. E meu próprio filho havia sido quem me levara àquela beira. Passei 9 dias no hospital. Roberto estava comigo todos os dias, trazendo-me flores, lendo-me livros ou apenas segurando minha mão quando os pesadelos me acordavam no meio da noite. Estela veio me visitar, chorando ao ver minha condição. Vera Lúcia, eu deveria ter insistido mais, ela disse em meio às lágrimas. Eu vi que algo estava errado, mas não forcei o suficiente. Não é sua culpa, Estela. Eu a assegurei. Eles foram muito cuidadosos. Eles me isolaram sistematicamente, mas estou livre agora. Durante aqueles dias no hospital, Henrique trabalhou incansavelmente em meu caso. Ele registrou uma queixa formal por abuso financeiro de idosos, falsificação de documentos e apropriação indébita. Ele também iniciou o processo para reverter todos os documentos falsificados, a procuração, a mudança em meu seguro de vida, tudo. Há boas notícias, ele me disse durante uma de suas visitas. O banco está cooperando completamente. Eles vão revisar cada transação suspeita dos últimos 14 meses. E como encontramos evidências de falsificação de assinatura, talvez possamos recuperar parte do dinheiro roubado. Quanto? Perguntei sem muita esperança. É difícil dizer. Talvez 20 ou 30 mil reais. O resto foi gasto em dinheiro ou no negócio que já faliu. Mas algo é melhor do que nada. Roberto cuidou da minha casa enquanto eu estava internada. Ele contratou uma equipe de limpeza profunda, comprou móveis novos,
Encheu a despensa e a geladeira com comida. Quando você voltar, quero que encontre um lar, não uma casa vazia cheia de lembranças dolorosas, ele explicou. Mas eu já havia tomado uma decisão. Roberto, quero vender a casa. Eu disse a ele uma tarde enquanto era alimentada por uma sonda nasogástrica, porque meu estômago ainda não tolerava alimentos sólidos. Ela tem muitos fantasmas agora. Quero recomeçar em outro lugar. Meu irmão assentiu compreensivamente. Onde você gostaria de morar? Com você, eu respondi. Se você me aceitar, quero ir para Porto Alegre, começar uma nova vida longe daqui, longe de tudo o que aconteceu. Roberto sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Nada me faria mais feliz, irmã. Minha casa é sua casa. Aquela decisão me encheu de uma paz que eu não sentia há meses. Era o encerramento de que eu precisava. Francisco tentou me visitar no hospital 2 vezes. Ambas as vezes ele teve a entrada negada. Eu havia dado instruções específicas de que não queria vê-lo. Ele deixou cartas para mim na recepção, que Roberto recolheu, mas eu não li. Você quer que eu as leia para você? Meu irmão perguntou. Não, eu respondi firmemente. Talvez algum dia, mas não agora. Na 3ª semana após aquele dia terrível, recebi alta. Eu havia engordado 5 quilos. Meus sinais vitais haviam se estabilizado, e embora eu ainda estivesse fraca, os médicos estavam confiantes de que eu faria uma recuperação completa com tempo e cuidados adequados. Roberto me levou para minha casa uma última vez para pegar alguns pertences pessoais antes de nos mudarmos para Porto Alegre. Quando entrei, mal reconheci o lugar. Os móveis novos, as paredes recém-pintadas, as fotografias emolduradas em lugares de honra. Meu irmão havia transformado a casa vazia de volta em um lar. Mas eu sabia que não era mais meu lar. Meu lar era onde eu me sentia segura, valorizada, amada. E aquele lugar era agora com Roberto. Arrumei apenas o essencial. Fotografias de Ricardo, algumas lembranças de quando Francisco era criança e ainda era inocente, meus certificados de enfermagem, cartas de pacientes gratos. Deixei para trás tudo o que me ligava à dor. Henrique cuidou da venda da casa e da criação de um fundo para administrar o dinheiro da venda e os pagamentos que Francisco e Diana me deviam. A senhora não terá que se preocupar com nada, ele me garantiu. Vou supervisionar tudo e lhe enviar relatórios mensais. 3 meses depois, instalada em Porto Alegre na casa de Roberto, recebi notícias. A casa havia sido vendida por R$880 mil. Com esse dinheiro e minha pensão recuperada, eu tinha segurança financeira novamente. Francisco e Diana haviam feito seu primeiro pagamento de R$1.500. Embora, de acordo com Henrique, eles o fizeram apenas um dia antes do prazo. Levará 6 anos e 2 meses para eles quitarem a dívida total se mantiverem os pagamentos. Henrique me informou. E se não pagarem? Perguntei. Então eu prossigo com as acusações criminais, como o acordo estabelece. Lentamente comecei a reconstruir minha vida. Fiz novas amizades em Porto Alegre, mulheres da minha idade que se reuniam em um clube do livro que Roberto me ajudou a encontrar. Comecei terapia com uma psicóloga especializada em trauma e abuso familiar. As sessões eram difíceis, dolorosas, mas necessárias. O que a senhora experimentou é chamado de abuso financeiro e negligência extrema, a médica me explicou durante uma sessão. É uma forma de violência tão real quanto a violência física e não foi culpa sua. Aquelas palavras me libertaram da culpa que eu vinha carregando. Não havia sido minha culpa. Eu havia sido a vítima, não a responsável. Ganhei peso gradualmente até atingir 58 quilos. Um peso saudável para minha idade e altura. Meu cabelo, que havia começado a cair por desnutrição, cresceu novamente. As rugas profundas de preocupação em meu rosto suavizaram. Comecei a sorrir de novo, a rir, a viver. 1 ano depois daquele dia terrível, quando Roberto bateu na minha porta e salvou minha vida, eu estava sentada na varanda do apartamento dele em Porto Alegre, tomando café e observando o nascer do sol. O sol pintava o céu em tons de coral e dourado, e eu senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Henrique. Francisco fez 12 pagamentos consecutivos. Total pago até agora, R$18 mil, 75 mil restantes. Eu li sem sentir nada em particular. Nem satisfação, nem raiva, nem tristeza, apenas aceitação. Francisco estava pagando sua dívida,
literal e figurativamente. Na mensagem havia também uma nota. Francisco está perguntando se pode lhe escrever uma carta. Ele diz que está em terapia e que parte de seu processo de recuperação é pedir desculpas adequadamente. Pensei sobre isso por um longo tempo. Finalmente respondi. Ele pode enviar a carta, eu a lerei quando estiver pronta. E eu falava sério. Algum dia, quando meu coração estivesse completamente curado, talvez eu pudesse ler suas palavras. Talvez eu pudesse até perdoá-lo, mas esse dia ainda não havia chegado e tudo bem. Eu tinha todo o tempo do mundo. Roberto saiu para a varanda com 2 xícaras de chocolate quente. No que você está pensando, irmã? Ele perguntou, sentando-se ao meu lado. Eu sorri. Em como sou sortuda por ter você, em como sou grata por estar viva, em todas as coisas lindas que ainda tenho pela frente. Meu irmão me abraçou, e eu sou grato por você ter sobrevivido, por você ser tão forte. Sentamos ali observando o sol terminar de nascer, pintando um novo dia cheio de possibilidades. Eu havia perdido muito. Dinheiro, móveis, o relacionamento com meu filho, a inocência de acreditar que o amor familiar era incondicional. Mas eu havia ganhado algo mais valioso. Eu havia me encontrado. Eu havia descoberto que merecia respeito, dignidade, amor, que não tinha que aceitar abusos de ninguém, nem mesmo do meu próprio sangue. A brisa da manhã acariciou meu rosto e fechei os olhos, respirando profundamente. Pela primeira vez em mais de um ano senti-me livre, completamente, maravilhosamente livre.